Vem cá, você sabia que a Mulher-Aranha decidiu ser mãe ao longo da história dela na Marvel? E mais, uma das personagens mais poderosas desse universo, sabe quem é? A Garota Esquilo. Você conhece? A gente está começando o mês de março, mês que acontece o Dia da Mulher. E sim, tem muita coisa pra gente discutir, a gente está muito longe do ideal em termos de representatividade feminina e todos esses assuntos extremamente importantes que aparecem nesse momento do ano, mas que eu defendo que a gente tem que falar sobre isso sempre. Eu resolvi trazer algumas discussões aqui para o meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Mari, sou jornalista há mais de 15 anos, sou também embaixadora da Marvel aqui no Brasil e vou contar para vocês um pouquinho mais sobre as histórias das personagens femininas do universo Marvel. Eu separei 5 mulheres que inovaram dentro do universo e talvez você nem saiba. Vamos começar com uma personagem que muita gente já conhece porque saiu do universo dos quadrinhos e foi pro cinema. A Viúva Negra, Natasha Romanoff. Quem interpreta ela é a Scarlett Johansson, que tá incrível, ela aparece em Vingadores também. Então é uma personagem que muita gente já conhece e gosta. A primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos foi em 1964. Só que ela começou no universo Marvel como vilã. Ela era uma espiã russa que tinha como objetivo ganhar a confiança do Tony Stark para então derrotar o Homem de Ferro. Vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas quem já acompanhou um pouco da história da personagem no cinema mesmo, viu uma jornada muito interessante, porque ela começa mostrando um pouco do passado dela como espiã russa, e aí ela passa por uma jornada de redenção mesmo, até o momento em que ela se torna uma das principais heroínas, uma das principais personagens que vão salvar o mundo. Sim, a gente lembra, claro, daquele momento em Vingadores Ultimato, em que o Homem de Ferro faz uma coisa que... Eu tô tentando não dar spoiler aqui, né? Mas você que acompanha a Marvel sabe do que eu tô falando. Mas, pra ele conseguir chegar naquele momento, é importante lembrar o sacrifício da Natasha pra conseguir reunir todas as joias do infinito. Então tem grande participação dela nessa história. E atenção para uma frase de destaque de Natasha Romanoff. Em algum momento, todos nós temos que escolher entre quem o mundo quer que você seja e quem você é. Hora de falar sobre a Mulher-Aranha. A primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos foi em 1977. Ela também começa como uma vilã. E sabe qual é a missão dela no começo da história? Derrotar o Nick Fury. Só isso. Só que olha o plot twist da história. Ela tá nessa missão a mando da Hydra. Ela foi treinada pela organização, só que ela começa a tentar relembrar o passado dela, e aí ela percebe que foi enganada, usada, e aí ela resolve se aliar ao Nick Fury na SHIELD. Ou seja, ela vira uma agente da SHIELD pra enfrentar a Hydra. Se você não entendeu muito do que eu tô falando, Hydra do mal, SHIELD do bem. Mas existe um momento bem interessante na história da Mulher-Aranha, ela decide ser mãe. Isso acontece nos quadrinhos, em 2015, ou seja, muito tempo depois. Aí ela decide ser mãe e faz isso através de uma clínica de fertilização. E aí, ao longo da história, nos quadrinhos, ela vai dividindo com as amigas. Amigas, Capitã Marvel, Mulher Hulk, as dificuldades de ser mãe e de ser heroína também. Inclusive, na história, eles mostram um pouco dessa fase na vida dela, a licença dela, a primeira vez que ela sai com as amigas e o filho fica com a babá. Toda aquela história que a gente conhece muito bem na vida da mãe. E aí ela acaba entendendo que pra ela ser heroína significa mostrar pro filho o poder de ajudar as pessoas. E aí ela fala uma coisa: maternidade não é algo que aconteceu pra mim, é uma decisão que eu quis tomar. Um pouquinho mais tarde, nos quadrinhos, ali em 2015, aparece a Garota da Lua. E aqui a gente tá falando de uma criança, 9 anos de idade. Ela deve ser uma das personagens mais inteligentes do universo Marvel, com só 9 anos de idade, imagina. Só que ela sofre bullying porque ela tá sempre no mundo da Lua. Mas é aquele clássico, né? A pessoa que às vezes tá no mundo da Lua, uma pessoa genial como ela, tá pensando em só coisas geniais também. Como ela se posiciona no universo Marvel, então? Ela acha que com a inteligência dela, com as habilidades que ela tem a missão de fazer alguma coisa pelo mundo. E aí ela tem um parceiro que é o melhor amigo dela, que é o Dinossauro Demônio, que é um Tiranossauro Rex vermelho que veio de outra dimensão. Aí ela quer, com ele, ajudar as pessoas, enfrentar vilões e tudo mais. Ela começa a fazer isso, então,
no bairro, na cidade dela. Aí ela chama a atenção do Quarteto Fantástico. Eles, inclusive, começam a chamar ela para algumas missões e tal. Só que a inteligência dela é tão grande que ela chega até a assombrar um pouquinho ali de leve, quem sabe, talvez, de repente, o mais inteligente de todos, que é o Senhor Fantástico. E atenção para a frase da Garota da Lua. Sempre me viram apenas como uma garotinha normal, mas eu tenho grandes ideias. Agora vamos para uma das personagens mais poderosas do universo Marvel, Garota Esquilo. Muita gente pode não acreditar no que eu falei, mas sim, ela é muito poderosa. Como o próprio nome sugere, ela se divide ali, né? Então ela é garota, mas ela também tem habilidades de esquilo. Ela consegue conversar com os esquilos, é super inteligente, forte demais e também é muito carismática. A primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos foi em 1991, ou seja, há muito tempo. E tem também uma frase muito sábia dela que diz o seguinte: todos nós temos ansiedades, mas elas, na verdade, nos tornam incríveis. Pra encerrar, uma das minhas personagens favoritas, eu amo o universo X-Men e a Tempestade com certeza é, assim, uma grande referência que eu tive crescendo ali, acompanhando o universo Marvel, que é um universo que por muito tempo foi atribuído só aos meninos. Só os meninos podiam gostar de super-heróis, só os meninos assistiam, só tinha brinquedo pra meninos e tudo mais. Então, quando eu vi uma personagem como a Tempestade dentro do universo X-Men, eu me sentia muito representada. Poxa, tem uma mulher forte aqui e eu consigo me enxergar nela. A primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos foi em 1975, ou seja, há muito tempo. E lá no começo ela já era muito protagonista, assim. Por quê? Para as aldeias ali no continente africano, ela era vista como uma deusa por causa do poder dela de controlar o tempo. Aí, com o tempo, ela vai lá, conhece o Charles Xavier, Professor Xavier, e aí ela se junta aos X-Men. O que eu acho forte e poderoso na história da Tempestade é que quando ela tá dentro dos X-Men ali, a gente sabe que ao longo da história muitos homens estavam na liderança do grupo, começando pelo próprio Professor Xavier. Então ela tem sim uma posição de liderança no meio desses homens, uma mulher super forte, tomadora de decisão. E é muito importante ter a figura dela ali. Ah, e tem uma parte da história dos quadrinhos que talvez muita gente não saiba. Ela casa com o Pantera Negra. E esse casamento promove um cessar-fogo entre os lados da saga da Guerra Civil. E aí tem a frase da Tempestade também, que ela diz o seguinte: sou uma mutante com o poder de controlar o clima.Esse é o meu lugar. É isso, gente. Com certeza tem muitas outras mulheres incríveis dentro do universo Marvel, nos quadrinhos, no cinema também. Eu separei essas 5 aqui, mas vale pesquisar, vale procurar histórias por aí, porque é importante pra gente que gosta, né, de super-heróis e super-heroínas e histórias que por muito tempo falaram pra gente que a gente não podia gostar. A gente precisa buscar essas mulheres e contar essas histórias cada vez mais, e eu quero usar o espaço que eu tenho aqui no YouTube para fazer isso junto com vocês. Me conta aqui nos comentários, você, mulher, tem a minha idade de repente? Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 anos esse mês, e eu amo o universo Marvel e já senti muito preconceito por causa disso. Primeiro porque hoje eu tenho mais de 30 anos e muita gente diz que eu passei da idade de gostar disso, e também por ser mulher, né? Muitas pessoas às vezes, né, olham pra gente e falam assim: ah, tem certeza que ela nem gosta. Ah, fala aí uma história dos quadrinhos de 81 pra mostrar que você gosta mesmo e pra provar que você faz parte desse universo. Então eu fico muito feliz de hoje não só poder falar sobre isso, mas também ter a posição de embaixadora da Marvel aqui no Brasil para falar um pouco mais sobre esse universo que vem evoluindo, inovando, se reconstruindo, e isso tudo é muito legal. Então é isso, deixa aqui nos comentários se você também gosta desse universo, o que mais você quer saber sobre isso. Semana que vem tem entrevista aqui no canal com a dubladora da Mulher Hulk, Tatiana Maslany, a personagem. Então, a voz dela falou comigo, eu conversei com ela, uma entrevista super legal, e semana que vem aqui no canal vocês vão conferir essa entrevista completa, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, tem muito mais pela frente no mês de março e também depois.